Olá, boa noite. Eu sou o professor Ribamar Júnior, coordenador do Laboratório de Leitura e Produção Textual, e estamos começando a terceira live do projeto. Hoje, contamos mais uma vez com a presença do professor Valdo Peixoto e teremos a interpretação em língua de sinais com a Mariana Nívia e, em seguida, vamos ter a Emily Fernandes. Então, boa noite. Pessoal que está aqui também nos acompanhando no Instagram, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à terceira live do Enem Solidário Redação. O tema de hoje é mobilidade urbana sustentável. Então, para começar, professor Valdo, o tema envolve quais áreas do conhecimento? Boa noite a todos e todas. Mais uma vez agradeço o convite, né, nesse ciclo de lives aí sobre temas, sobre temática, sobre construção textual, né, dessa produção dissertativa argumentativa para o Enem. O meu olhar ele vai ficar desviado aqui para frente e para o lado, tá, gente? Porque a gente está no YouTube e no Instagram, então eu sempre olho para os dois lados aqui, tá bom? Não estranhe, não. O nosso terceiro tema, ele trata sobre mobilidade urbana sustentável. Esse processo de mobilidade urbana sustentável, né, nessa temática, ela é uma temática que eu posso dizer assim, muito requerida, não só requerida, como muito esperada, né, pelos candidatos que fazem o Enem. Por quê? Por muito tempo as pessoas pensam, as pessoas apostam, as pessoas preveem, as pessoas utilizam dos seus poderes esotéricos, dizendo que o tema nesse ano vai ser mobilidade. Mobilidade o quê? Urbana, vai ter sustentável, né? Todo ano as pessoas tentam, apontam, né, a mobilidade urbana sustentável como a temática que vai ser a temática da redação do Enem. Então, mais do que tentar prever essa temática, é saber escrever sobre ela, obviamente. Então, quando você pergunta aí para mim quais são os conhecimentos prévios que a gente precisa ter sobre mobilidade urbana sustentável, o aluno, o candidato, né, a pessoa que escreve uma redação sobre essa temática, ele tem que entender o seguinte, como sempre eu digo desde a primeira live, tá? Desde a primeira live, nós precisamos apontar as palavras-chave da temática, né, da proposta temática do Enem. Então, a gente trabalhou as outras duas falando sobre isso, e essa aqui não vai ser diferente, tá? Então, mestre Ribamar, mobilidade urbana sustentável. Eu preciso entender o que é mobilidade, tá? O que é mobilidade? Esse é um conceito que tem que estar latente, né? Porque as pessoas confundem muito, né? Mobilidade urbana, mobilidade com trânsito, com engarrafamento, entende? A gente está falando de mobilidade exclusivamente no sentido de, né, o propiciamento, né, de uma circulação com mais qualidade para as pessoas. Então, as pessoas precisam entender esse sentido de mobilidade, e não só atrelar a questão do trânsito, especificamente em relação a engarrafamentos, né, a esses entraves que as pessoas todos os dias enfrentam aí nas estradas, nas rodovias, nas ruas brasileiras, tá? Além desse conceito, um conhecimento prévio que a pessoa precisa ter é o conceito de urbano, né? Já que a gente está falando de mobilidade urbana, o que seria esse urbano? Então, entender a questão do urbano e de urbanização, o processo de urbanização é importante, tá? É importante. E eu acho que o terceiro tópico, né, da palavra-chave desse tema, né, é um tema legal porque ele não vem com preposições, né? Ele já vem com as palavrinhas-chave, né, divididas. Mobilidade urbana sustentável. Aí a pessoa entendeu o que é sustentável. O que é ser sustentável. O que é sustentabilidade. Entende? Porque essa proposta aqui é uma proposta desafiadora. A gente chama já de proposta interventiva, né? Se a pessoa botasse desafios para a mobilidade é uma coisa, não tem. Mas é mobilidade urbana sustentável. Tu vai pensar num texto em que fale sobre mobilidade urbana sustentável e ainda tem o seguinte, tu vai ter que propor uma intervenção, tá? Uma intervenção. Então, tem que ser uma intervenção também sustentável. Então, a gente sabe o que é ser sustentável, o que são esses itens, esses fatos sustentáveis. A gente sabe o que é sustentabilidade.
Então, o aluno ele precisa ter esse conhecimento prévio, sim, tá? Sustentabilidade, que inclusive é uma temática muito social, muito latente, tá bom? Outro conhecimento prévio, professor Ribamar, é a questão das garantias constitucionais. Gente, só tentando trazer aqui rapidinho. Quando a gente fala que o professor ele pergunta para mim quais são os conhecimentos prévios, quais são as teses, atenção, já é de uma redação pré-elaborada, tá? Isso aqui são os conceitos que a gente está trazendo como sugestões. Então, quando eu trago garantias constitucionais, é porque eu tenho conhecimento sobre isso e sei que essas garantias constitucionais vai caber no meu texto. Mas você pode também ter outras ideias, tá bom? Outras ideias, que inclusive podem ser até mais interessantes. Então, quando eu falo de garantias constitucionais, não se assuste aí você, candidato, que não entende, por exemplo, necas de pitibiribas de Constituição, tá bom? Mas você tem outras ideias, que também são tão boas, tá certo? Agora, se não entende, é bom também conhecer um pouquinho, pelo menos das garantias fundamentais. Então, entender um pouquinho de Constituição, e a Constituição fala sobre trânsito, mestre. Fala sobre mobilidade, um trânsito, meios de transporte de qualidade. Então, entender sobre essas garantias constitucionais, inclusive do bem-estar, já que a gente está falando de mobilidade, é interessante. Mobilidade urbana sustentável, não tem para onde correr. Sociologia, se entrar vai ser ótimo. Geografia, né, essa geografia urbana principalmente. História, né, o conceito de história. E, a gente tem muitos dados históricos, né, que tratam por exemplo, de figuras históricas, como presidentes, que tentaram transformar as nações em nações com mobilidade, com sustentabilidade, nas suas estradas, nas suas rodovias, tentaram trazer outros tipos de meios de transporte, né? Isso a gente está falando de outros tipos de meios de transporte, a gente está falando, né, de diferentes mobilidades, tanto para as pessoas quanto também para a questão da economia, né, para as cargas, tá? No Brasil, né, quem estuda história mesmo, geografia, deve entender isso bem bacana. Eu acho importante também, mestre Ribamar, a pessoa entender um pouco do processo de globalização, tal qual foi o tema passado, tá? Já que a gente pode trazer a questão da pós-modernidade, e tá aí, eu acho que no esquema que deve estar apresentável aí para o pessoal, né? Globalização, modernidade, né? Porque numa das teses que eu venho trazendo, a gente vai falar sobre o não, né? O não estudo das cidades para receber um público tão grande hoje, tanto de pessoas quanto de automóveis, né? De veículos. Então, essa questão da modernidade, esse fluxo, né, essa intensidade de pessoas também, acho que é importante estudar. A questão do inchaço das cidades, tanto quanto as pessoas, quanto para os veículos, e o não planejamento, e trata também disso, acho que bem interessante. Ok, pessoal, então nessa primeira parte, importante fazer uma correção, nós começamos com os conhecimentos prévios e não com as áreas do conhecimento. Então, o professor Valdo apontou aí 4 questões, né? O entendimento sobre mobilidade, conhecimento de urbanização e de sustentabilidade. Além disso, garantias constitucionais, sociologia, geografia e história, são conhecimentos prévios que eu preciso ter, além de globalização e modernidade. Então, passando para o segundo momento da nossa live, né, sobre mobilidade urbana sustentável, esse é o tema de hoje, eu pergunto, então, agora ao professor Valdo, quais são as áreas do conhecimento que envolvem essa temática. Certo. Quando a gente fala de áreas do conhecimento, eu sempre faço a retomada, tá, das outras lives. Gente, o professor, quando ele pergunta sobre conhecimentos prévios, são os conhecimentos prévios da temática, tá? Então, ninguém sabe a temática do Enem, mas no dia você vai ter que ter conhecimento sobre alguma coisa. E os textos motivadores ajudam para isso também. E áreas do conhecimento, por quê? Por que ele me pergunta sobre áreas do conhecimento? Porque nós temos uma competência de avaliação, que diz que o aluno ele tem que escrever um texto dissertativo argumentativo, né, em língua portuguesa, em prosa, e associar as várias áreas do conhecimento. É por isso que ele pergunta, tá, gente? Então, não é à toa isso. Todo o teu argumento, né, toda a proposta argumentativa que tu trouxeres, ela tem que estar bem fundamentada nas várias áreas do conhecimento. E se está bem fundamentada, tem razoabilidade, né, a tua intencionalidade, ela é verdadeira, né, e aquilo que tu trazes, ele tem uma argumentação forte, na proposta de intervenção, ela é execuível, por exemplo, né, tu vai ganhar mais ponto em relação a isso. Então, vamos lá.
Eu falei de geografia, sociologia e história. Então, áreas do conhecimento, mestre Ribamar, geografia, sociologia e história. São áreas do conhecimento que a gente pode tá atrelando aí no nosso texto. Eu acho que a questão da ética das relações também, já que a gente fala de uma mobilidade urbana. Então, a mobilidade urbana também trata sobre de como as pessoas vão tratar umas às outras nesse trânsito também, né? E quando a gente fala também, e vai aparecer mais daqui a pouco na minha fala, sobre a questão de transporte compartilhado, por exemplo, transporte coletivo, tá? Então, essa ética das relações internas e externas em relação à pós-modernidade também vale. Né? E eu falei de pós-modernidade, modernidade, acho que esse estudo também da pós-modernidade vale, cabe. De novo, aqui a gente pode trazer Bauman, tá? Tranquilamente. Não só na questão da liquidez, mas em outros aspectos que ele traz na sua filosofia, tá? Eu falei de garantias constitucionais, então uma área do conhecimento que a gente pode trabalhar é a Constituição, né? A questão legal, o conhecimento da Constituição é uma área importante. Dá para fazer um texto trazendo a literatura? Dá, sim. Tá, tranquilamente, a gente pode trazer. O cinema, a gente tem exemplos, tá? A música, pode também. Então, eu acho que todas as áreas que envolvem essa questão do artístico literário, sobretudo, a gente pode trazer nesse texto, tá bom? Ok, então, recapitulando o que o professor apresentou, então, as áreas do conhecimento que a temática mobilidade urbana sustentável envolve são geografia, história, sociologia, ética das relações, o estudo da pós-modernidade, a própria Constituição, né, que está dentro da área do direito, literatura, cinema e música. Tá? Ok, então agora, na nossa terceiro momento dessa live, é começar o projeto de texto, digamos assim. Então, a gente geralmente apresenta 2 teses, e para cada tese apresentamos 2 argumentos. Então, qual seria a primeira tese, professor Valdo, que podemos construir em relação a essa temática? Certo. Quando o senhor falou em projeto de texto, eu achei bacana, tá? Bem legal, né? O projeto de texto agora a partir, por exemplo, das teses. E de fato quando a gente constrói esse texto, e o apelo, novamente aqui, o apelo que não tem para onde correr. Preste atenção, candidato. Usa tua folha de rascunho, tá? É a tua folha de rascunho que vai ser uma garantia ali, né, de um projeto de revisão textual, por exemplo, quando for passar para tua folha, para a folha oficial, né, que é aquela folha onde tu não podes errar, né? A folha de rascunho serve para isso. Então, o projeto de texto que ele está falando aí, né, ele vai surgir, não é na folha oficial, tá bom? É na folha de rascunho, que é disponibilizada a todos os candidatos, tá bom? Então, tu entendeu a temática? Tu entendeu a temática? Então, constrói o teu texto. Pensa logo na problemática, né? Na tua argumentação, na tese, tá certo? Nos teus tópicos frasais. Então, essa tua tese é a linha de pensamento que tu vai seguir para depois tu argumentar. Aí que tu vai colocar a tese, tu vai colocar as áreas de conhecimento, os autores, as figuras importantes que tu vai colocar que podem ratificar a tua argumentação, que tu vai colocar os dados estatísticos, tu vai trazer as informações literárias, poéticas, né, musicais, enfim. Então, pensa nisso, tá? O projeto de texto ele serve para isso. É lá que tu vai montar todo o esqueminha. Depois tu escreve. Então, para esse texto aqui, professor Ribamar, eu trouxe aqui 2 teses bem tranquilas, tá bom? Nada que seja tão mirabolante, tá? Tão mirabolante, mas que se o aluno ele conseguir, por exemplo, desenvolver uma argumentação consistente, validada, aí eu acabei de falar de áreas do conhecimento, consistente e validada pelas várias áreas do conhecimento, não tem por que ele não atingir uma nota máxima, tá? Se ele conseguir fugir da previsibilidade, não da tese, mas da argumentação, ele consegue tirar uma nota máxima, tá? Agora, claro, né, falando, ele tem que também ser bom nas outras competências, né? Aqui a gente não trabalha, tá, gente? A gente não trabalha a competência 1, a competência 4, tá bom? A gente trabalha aqui a competência 2, 3 e 5. 2, 3 e 5, tá bom? 2 por quê? Temática, abordagem temática. 3 por quê? Construção dessa argumentação e relação. E 5 porque, ao final, o professor Ribamar Batista, ele sempre pede a proposta de intervenção, né? Então, a tese A, a gente pode afirmar que é uma crescente precariedade do transporte brasileiro em todas as cidades, mestre, tá? E quando a gente fala transporte, pelo amor de Deus, a gente não está falando de ônibus, não, ou só de ônibus. A gente está falando no geral, tá certo?
O transporte público brasileiro, em todas as cidades, em suas cidades, né, ele sofre uma crescente em relação à precariedade, tá? A precariedade desse transporte. Tanto no que diz respeito, tá, à estrutura física desses meios de transporte, quanto na própria precariedade do serviço que é oferecido, tá bom? A gente também tem que falar do serviço que é oferecido. A gente não tem que pensar só na questão física do transporte, mas no serviço que é oferecido. Porque não há comodidade, profissionais mal preparados, sem contar, né, na crescente do valor das tarifas, por exemplo. Então, isso é muito precário, tá? Não há uma relação aí de custo-benefício que ande de mãos dadas, ok? E a segunda tese, mestre Ribamar, vai trabalhar justamente aquilo que eu falei do não planejamento das cidades, né? Que a gente falou de processo de urbanização, pós-modernidade, globalização, tudo isso envolve, gente, tá? Então, eu posso dizer que as urbanizações sem planejamento acarretam os problemas no trânsito brasileiro, bem como as pessoas, tá? Afeta, né, para o trânsito afeta as pessoas, ok? Então, esse processo de não planejamento nas cidades brasileiras, e eu posso falar isso aqui com muita propriedade, né, porque eu moro numa cidade que nunca nessa vida foi planejada para receber tanta gente e tanto carro, tá? A gente tem situações aqui que são inadmissíveis em relação ao trânsito, né? E eu nem estou falando do trânsito, por exemplo, de outras cidades aí que eu vejo que a precariedade, tanto da falta de planejamento quanto desse transporte, é pior. Então, há de se imaginar que a urbanização sem planejamento, sim, acarreta problemas para o trânsito e para as pessoas, tá? Diferentemente de outras cidades que já foram bem planejadas justamente para isso, né, para receber uma população maior ao longo do tempo. E esse planejamento acaba favorecendo o trânsito e, claro, né, a qualidade de vida das pessoas. Ok, então, recapitulando, as duas teses seria uma sobre o crescente, né, a crescente precariedade do transporte brasileiro e a falta de planejamento do processo de urbanização, que acaba prejudicando o transporte e, consequentemente, as pessoas. Então, pensando na precariedade do transporte brasileiro, quais seriam os argumentos? Antes de falar sobre esses argumentos, eu só vou tentar mostrar algo aqui para o povo rapidinho, mestre, né? O pessoal ter uma noção. Gente, eu ando corrigindo bastante redação de alunos, né? Muitas redações mesmo de alunos. O que está acontecendo? Normalmente esses alunos agora, atualmente mesmo, eles estão trazendo as redações, por exemplo, com duas teses, igual a gente está fazendo aqui, professor Ribamar Batista, com duas teses. Mas na hora de argumentar, eles defendem, ou apresentam, ou ratificam, ou explanam, destrincham só uma delas e acabam esquecendo a outra. Não pode fazer isso. Se tu trouxe dois problemas, duas problemáticas, duas situações de tópico frasal, tu tem que falar sobre as duas, né? E a dica que eu dou todo o tempo. Apresentou duas teses na tua introdução? Poxa, uma tese desenvolve no primeiro parágrafo argumentativo, a segunda tese desenvolve no segundo parágrafo argumentativo, né? E eu não quero delimitar o número de parágrafos aqui, não, apesar de já ter sugerido desde a primeira live para vocês, né? Uma redação com 4 parágrafos, para mim, é perfeito. A maioria dos alunos que tiram nota boa nas redações que eu corrijo fazem dessa forma: introdução, desenvolvimento, conclusão, que é a intervenção. Professor, mas e alunos que fazem 5 também? Tudo tranquilo. Quem faz 3? Aí é complicado, né? Aí é complicado porque tem aluno que consegue, sim, né? Mas aí é muita informação nos parágrafos. Então, meu amigo, minha amiga, né? Trouxe duas teses, fala sobre as duas, desenvolve as duas. Como é que dá de fazer isso bem bacana nesse projeto de texto que o professor Ribamar falou? Desenvolve cada uma em um parágrafo, fica bem bacana. Tu vai ter bastante linhas para desenvolvê-las, tá? Desenvolvê-las e depois retomá-las na conclusão e intervir, o que é, né, obrigatório. Então, para a nossa primeira tese aqui, que há uma crescente precariedade do transporte brasileiro, o argumento número 1 que a gente pode desenvolver, mestre. O poder público e as empresas, né, no caso os empresários, eles não se importam com a qualidade do transporte público brasileiro nas cidades, né? E a gente pode trazer afirmativas sobre isso. A gente pode falar sobre a qualidade desse transporte, sobre a qualidade do atendimento. A gente pode falar sobre as tarifas, o custo-benefício. O poder público ele não toma nenhuma ação, para mitigar essa precariedade. Então, é um argumento que a gente pode trazer. Aí você pode trazer exemplos aí de cidades, de tarifas,
Aí a gente vai falar aqui, vamos trazer história, né, mestre? Pode falar de história e sociologia, por exemplo. Quem lembra de 2013, né? Não é por 20 centavos, quem lembra, né? Aquele aumento de tarifas no metrô, nos ônibus, né? Então, por que as pessoas fazem isso? Tá certo? Então, tem que observar esse ladinho aí do acrescente, por exemplo, das tarifas e desse transporte que não é de qualidade, né? Não é de qualidade. Então, o poder público não faz nada, os empresários menos ainda, né? Porque eles que querem, né, ganhar mais e oferecer menos. O segundo argumento para essa primeira tese, mestre, é o seguinte: eu posso afirmar que a precariedade do transporte público brasileiro prejudica o trânsito, tá? Como prejudica? Como é que eu vou afirmar isso? Eu vou ratificar isso. A gente vê acidentes, né? Por exemplo, metrôs. A gente pode falar de ônibus que quebram, por exemplo, nas estradas, nas grandes avenidas das cidades brasileiras e acabam causando engarrafamentos, prejudica as pessoas, prejudica a saúde das pessoas, prejudica o tempo das pessoas, né? A gente vê aí o transporte público que não oferece o mínimo de conforto, certo? E isso acaba também gerando muito estresse. Então, essa precariedade, eu posso afirmar que ela prejudica o trânsito, no caso dos engarrafamentos, inclusive, as pessoas e, claro, né, a sociedade como um todo, se a gente for falar em cadeias, tá? Começa ali no transporte, a pessoa que não chegou ao trabalho, por exemplo, não chegou ao hospital, não chegou à sua casa, ela precisa, enfim. Então, esses dois argumentos a gente pode trabalhar muito bem, claro, né, trazendo elementos que ratifiquem essa ideia. O primeiro argumento, ou o argumento 3, para a tese 2, tá? Vamos ver qual é a tese 2. As urbanizações sem planejamento, né, prejudicam, né? Elas acarretam problemas para o trânsito brasileiro e as pessoas, obviamente. Então, mestre, eu posso dizer que o processo de urbanização desordenado acarreta ou acarretou, né, cidades inchadas, tá bom? Cidades inchadas, um exemplo clássico, né, a cidade onde eu moro, trânsito caótico, tanto em horários de picos, como também não horários de picos, já está acontecendo dessa forma, tá certo? Sobretudo com o crescimento populacional, tá? O crescimento populacional, causando, inclusive, problemas de saúde às pessoas, certo? Problemas de saúde às pessoas. Então, a gente pode falar muito bem aí, por exemplo, se a gente quiser trazer um argumento histórico, né? Um argumento histórico. Eu lembro, quando eu estudava fazendo ensino médio, uma professora, ela trabalhou nessa questão do crescimento demográfico brasileiro, né? E esse inchaço das cidades, esse processo de urbanização, enfim. Eu achei muito legal uma parte que ela fala, eu até anotei aqui, se ler para vocês, do governo Washington Luiz, né, em 1920, que o título do governo dele, né, o lema do governo dele era governar é abrir estradas, né? Ele falava disso, né? Só que esse governar é abrir estradas para ele era uma campanha eleitoral para tentar modernizar o país, que acabou sendo feito por Juscelino Kubitschek, né? O Juscelino Kubitschek depois com o processo de industrialização, né? Naquelas fábricas que ele implantou, as fábricas automotivas. Isso é muito importante, né? Só que sair, por exemplo, o crescimento da economia, por exemplo, com a venda de carros, ela também tem que acompanhar, obviamente, né, o processo de urbanização, de construção de rodovias, de vias alternativas, né? Além dessa construção, obviamente, também a manutenção, né? Muitas avenidas e ruas aí das cidades brasileiras, elas não acompanham esse processo de crescimento da população e crescimento dos veículos, né? Da taxa de veículos. Então, venham a São Luís do Maranhão que vocês vão ver, tá? E o último argumento, o argumento 4, ou o argumento 2 da segunda tese, professor Ribamar Batista e todo o público que está assistindo, é que esse argumento aqui já é um argumento que eu trago já para tentar fazer o processo de retomada de tudo como intervenção, tá bom? Como intervenção. Eu afirmo o seguinte, que o uso do transporte pessoal fomentado pelo crescimento da compra de automóveis e o não uso do transporte público alternativos, por exemplo, condiciona um caos e mobilidade, tá certo? Condiciona um caos e mobilidade prejudicados, tá certo? Por quê? Esse não fomento ao transporte público de qualidade, né, e esse crescimento da compra de carros, dessa alta taxa de veículos aí nas cidades, fomenta o caos, né, e, claro, diminui a mobilidade na cidade. Aí a gente falou aqui de uso do transporte alternativo, né? Eu não posso, porque eu trabalho muito longe dos meus locais de trabalho, das escolas que eu trabalho. Mas se eu trabalhasse, por exemplo, a 10 quilômetros, eu ia de bicicleta com certeza, professor Ribamar Batista. Não precisaria pegar carro, nem van, nem ônibus, nem nada, nem Uber, né? Eu ia de bicicleta, por exemplo.
Aqui nós não temos, por exemplo, um serviço de transporte coletivo em veículos pequenos. A gente só tem uns ônibus, por exemplo. Mas é uma ideia legal que eu já vi em outras cidades. Então, as pessoas querem usar o seu carro mesmo, querem encarar o trânsito. Aí, né, prejudica a si mesmo, prejudica também, obviamente, quem usa o transporte coletivo, né? Que aí todo mundo é acarretado. Eu costumo dizer, professor Ribamar, que inclusive pode ser uma frase, né? Que a gente pode utilizar. Uma das coisas mais democráticas que existem nesse país é muito legal. É o trânsito. É o trânsito. O trânsito é muito democrático, pessoal. Ele pega o rico e o pobre. Não adianta o cara estar lá na Mercedes dele, porque ele vai ter que parar. Aqui, ele vai ter que parar nas avenidas aí de Teresina, não tem para onde ele correr, só se ele botar asas na Mercedes dele, né? E também pega o pobre que vai estar no Celtinha, ou então vai estar no ônibus dele. Então, o trânsito ele é muito democrático, ele pega o rico e o pobre, né? E se não tiver uma urbanização adequada para uma mobilidade urbana sustentável, né? A gente está fadado ao fracasso. E quando a gente fala de sustentável, pessoal, eu trouxe aqui ideias, né? Por exemplo, o uso da bicicleta, tá certo? O uso da bicicleta é um uso bem alternativo, bem sustentável. O uso do transporte compartilhado, tá certo? O uso do transporte, além de compartilhado, tem o coletivo, né? Só que, por exemplo, eu vi, parece que em Brasília, em São Paulo, os carros pequenos, né, que já pegam 4 pessoas e leva cada um para o seu lugar, tá certo? É uma alternativa sustentável, por exemplo. Já são o quê? Já são 4 pessoas que não vão utilizar seus carros, não vão poluir, né? E também tem a questão da poluição sonora, a poluição mesmo através dos gases que os carros emitem. Então, tem uma série de questões que dá de trabalhar com essa temática, tá? Muito bem, professor Valdo. Então, recapitulando, nós temos 2 teses. Uma sobre o crescente precariedade do transporte brasileiro, e aí, sobre essa tese, você pode argumentar que o poder público, né, e as empresas não se importam com a qualidade e, consequentemente, essa precariedade ela vai prejudicar o trânsito e a sociedade de modo geral. E você falando que o trânsito é democrático, pelo menos o trânsito, né, ainda é democrático num país como o Brasil, né, com tantos desmandos que a gente tem por aí. E a outra tese, que é sobre a falta de planejamento, consequentemente, você tem aí 2 argumentos. Um é sobre esse inchaço, né, das cidades, por exemplo, como São Paulo, tem um trânsito caótico, Teresina também não é diferente. E, além disso, as pessoas acabam, por ter um sistema de transporte precário, comprando transporte. Então, você tem uma casa, né, 4, 5 pessoas, e cada um, muitas vezes, dela tem um carro. Então, você imagina aí 4 carros só numa casa. Então, se a gente tivesse um sistema ferroviário, por exemplo, né, que ajudasse a se deslocar como metrô, trem, tivesse ciclovias, com certeza o trânsito estaria menos, como é que eu poderia, inchado, né, dificultando esse deslocamento. Bem, estamos agora com mais ou menos quase 30 minutos de live, então vamos passar para nossa última parte, que é a proposta de intervenção. Então, diante dessa linha, né, de construção do texto, para quem está nos acompanhando tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, que vai falar sobre o aumento, né, da precariedade e a falta de planejamento. Então, como que eu posso construir uma proposta que seja execuível? Vamos lá. Só trazendo 2 situações. O senhor falou aí de Teresina, que também está um caos, né, no trânsito. Teresina foi planejada, não foi? Sim. Né? Para vocês verem, né? Se a planejada está dessa forma, imagina as que não forem. Então, o trânsito ainda é democrático, viu? Tomara que não tire essa democratização aí. Vamos lá. Gente, proposta de intervenção, competência 5, competência isolada, não faz parte de uma divisão, de uma subdivisão nessa questão da soma da redação, tá? Ela é uma nota isolada, ela vale de 0 a 5 em relação ao nível, ela vale de 0 a 200 em relação à pontuação, tá? Como é que eu alcanço nota máxima mesmo, professor? Não esquece na tua vida, nunca nesse planeta. Tem que ser uma proposta de intervenção relacionada com a tua tese,
tem que ser uma proposta de intervenção relacionada com a problemática que tu apresentou, tem que ser uma proposta de intervenção execuível. Ele usou essa palavra bonitinha aí, né? Execuível. O que é execuível? Que possa ser executada, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou lembrar agora de 4, 5 anos atrás, né? A gente falou aí desse tema que as pessoas sempre tentam prever. Eu lembro de um determinado aluno que ele botou assim que para melhorar a mobilidade urbana sustentável, tinha que botar uma viatura na frente dos ônibus nas cidades, né? Foi algo assim, cara, eu ri demais, né? Botando a viatura, e como a viatura da polícia vai estar na frente do ônibus, todo mundo vai abrir. Aí esses usuários do transporte coletivo do ônibus vão chegar mais rápido em casa, porque a polícia tá com as sirenes. Meu Deus do céu. A gente não tem polícia nem para proteger a gente, que dirá para uma para cada ônibus. Foi muito engraçado. Eu não sei se ela estava zoando, foi verdade, mas ganhou nota 0 ali na proposta, tá? Porque eu acho que é zoeira. Isso não é execuível, gente. Isso não é execuível, tá? Beleza? Mas há soluções execuíveis, tá? Que a gente possa resolver. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? E antes de falar, né? Como é que a gente alcança essa nota máxima aí, professor? Apresenta quatro elementos. Quem vai fazer? O que será feito? Como será feito? Por que está sendo feito? 4 elementos, 40, 80, 120, 160. E, professor, mas não é 200 pontos? Sim, são 200 pontos, né? São 200 pontos. O quinto elemento... Oi. Antes de você continuar, eu queria só pedir desculpa a quem está nos acompanhando, né, pelo YouTube, porque a Emily Fernandes, que é a outra nossa intérprete, que gentilmente, né, está aqui contribuindo voluntariamente, está com probleminhas técnicos, então por isso que a gente está fazendo essa troca de maneira insistentemente, é só tentando ajustar para que fique da melhor forma para o intérprete, para o intérprete também para o aluno, o candidato, né, surdo-surda. Eu quero agradecer imensamente a Mariana Prontidão aí, tá nos socorrendo. Continuando, pessoal, eu precisava fazer essa observação. Isso, não, tranquilo. É aqui, o senhor é que manda. Então, 4 elementos: ação, agente, meio e finalidade, né? Ação é o que será feito, o agente é quem vai fazer, né? O meio é como será feito, e o efeito, né? É por que eu estou fazendo isso. Mas não são 200 pontos, professor? São 200 pontos. Então, você precisa detalhar um deles. Até já expliquei que detalhar o agente é a coisa mais legal, mais fácil do mundo. Só que na última live, para não ficar nessa ideia de que o professor só apresenta a intervenção detalhando o agente, eu trouxe um detalhamento do meio, né? Vocês devem lembrar. Então, para essa proposta aqui, eu vou fazer a leitura lenta. E vou apresentar aqui os 4 elementos. Então, mestre, o poder público, ele deve investir. Quem vai fazer, galera? Poder público. Aí tu pode substituir por governança, o Estado, né, a União, as prefeituras, né? Tu pode utilizar, gente. Existe o campo semântico, tá? Dessas palavras que você pode trocar. Eu vou trazer poder público. O poder público vai fazer o quê? Investir, tá? Investir. Olha, investir. Quem vai fazer? Poder público. Vai fazer o quê? Investir. Aí eu trouxe, além da infraestrutura de ruas, né, estradas e rodovias, para melhorar, ampliar, duplicar, né? Tá tendo, aqui, ano de eleição está tendo muitas obras aqui no trânsito, viu? Duplicação, enfim, recapagem de estradas, enfim. Vai investir, além disso, mestre, ele vai investir também na promoção de meios alternativos de transporte de uso pessoal. Porque talvez as pessoas nem entendam o que é isso. Certo? Talvez as pessoas nem entendam o que é isso. Essa promoção de meios alternativos de transporte de uso pessoal, coletivo ou compartilhado. E compartilhado. Tá certo? Aí eu pus aqui, sobretudo os sustentáveis e não poluentes. Tá certo? Sobretudo esses. Os sustentáveis e não poluentes. Tá? Para que vai fazer isso, grande mestre? Para mitigar essa mácula. A mácula é um campo semântico de retomada anafórico que pode pegar outro elemento lá atrás, tá? Então, para mitigar a mácula em questão. Em questão o quê? Problema da mobilidade urbana sustentável, gente. Tá? Como é que isso vai ser feito? 4º elemento já. Tá? Né? Vai investir, quer dizer que o governo só distribui o dinheiro? Não, tem que pensar nisso, tá? Não é assim, não. Acho que uma boa ideia seria, através de emendas parlamentares,
E, já que a gente vai falar na questão da promoção de meios alternativos, nada melhor que a mídia, tá? Nada melhor que a mídia, tá? Aí eu pus aqui emendas parlamentares e cooperação com a mídia. Para quê? Para divulgação desses meios sustentáveis. Uma propagandazinha na TV depois ali, no intervalo da novela, intervalo do futebol, né? Alcança muita gente. E eu poderia já dizer, né? Porque a mídia alcança muita gente. Poderia ser muito detalhamento, né? Sustentáveis ou compartilhados. Mas eu trouxe, olha o meu detalhamento. Assim, aqui já é também o para quê. Assim, a sociedade poderá locomover-se nas cidades com muito mais rapidez. Por quê? Já estou dando outro porquê. Para uma vida com maior qualidade. Então, eu trouxe 2 porquês. Na verdade, eu estou trazendo aqui 3 porquês, né? Então, eu trouxe o detalhamento. Por isso que o detalhamento da finalidade é o mais difícil, porque a gente detalha o detalhe, é uma metalinguagem, né? Então, eu trouxe que o poder público vai investir através de emendas, com a cooperação da mídia, né, para a divulgação desses meios, além do investimento, né, nos transportes públicos, na questão também das vias, tá bom? Para que isso? Para o pessoal chegar mais rápido no trabalho, para eu chegar mais rápido em Rosário. Tá difícil, né? Na volta de Rosário para casa eu demoro, na ida eu demoro 1h30, na volta eu demoro 2h30. Por quê? Enfim, né? Não tô aguentando mais a Guajajaras. É uma avenida daqui, viu, gente? Tá difícil. Então, eu quero ter qualidade de vida enquanto a gente, né, precisa desse transporte público. Eu tô gastando muito com o Uber, né? E às vezes de mototáxi, pelo menos o mototáxi sai cortando tudo ali. Beleza? É isso aí, grande mestre. Se alguém tiver alguma dúvida aí, é só perguntar. Ok, professor Valdo. Então, essa é a proposta, né? Então, lembrando que a linha de argumentação ela vai por 2 vias, que é a precariedade do transporte e a falta de planejamento. E, consequentemente, como, né, sugestão de proposta de intervenção, tem o processo do poder público no investimento da infraestrutura, com apoio da mídia no processo de divulgação, né, e de emendas parlamentares, no objetivo de facilitar, né, a melhor locomoção das pessoas e, consequentemente, maior qualidade de vida, porque o quanto que a gente perde no trânsito, né, no processo de voltar para casa, por conta de uma série de problemas, a gente poderia economizar tempo, dinheiro, né, e ter uma saúde, inclusive, melhor. Porque se assim o transporte, né, a nossa mobilidade seria, de fato, mais sustentável, contribuindo, inclusive, para o meio ambiente. Então, sendo assim, né, vamos para os nossos finalmente. Então, quero agradecer imensamente as pessoas que acompanharam tanto aqui no Instagram quanto no YouTube essa terceira live. Na descrição do vídeo tem o material que o professor Valdo, né, se utilizou para apresentar o projeto de texto com as 2 teses, os 4 argumentos e a proposta de intervenção. Além disso, tem lá mostrando os conhecimentos prévios e as áreas do conhecimento. E de já, para encerrar mesmo, quero já fazer o convite para vocês estarem novamente, tanto aqui no Instagram do Laboratório, quanto no canal da TV Radiotech no YouTube, para a 4ª live, que vai acontecer no dia 12 de agosto de 2020, ou seja, daqui a 15 dias, e o tema será analfabetismo funcional. Então, agradeço a todo mundo, boa noite e até uma próxima. Valeu.